Para onde foi feita essa viagem de Alice? Alice fez 2 viagens. Eu sou José Osório e, dando continuidade a nossas conversas sobre bibliofilia, eu hoje vou falar sobre Alice, ou melhor, sobre as Alices, porque na realidade foram 4 livros de Alice. Foram escritos pelo Lewis Carroll e tudo começou em um passeio de barco em 1865. Esse autor, o Lewis Carroll, é um pseudônimo. Lewis Carroll é um pseudônimo do Charles Dodgson. E ele gostava muito de meninas. Ele era um reverendo anglicano, morava em Oxford, um rapaz jovem, solteiro. Ele gostava de meninas, ele gostava de conviver com meninas. E ele era particularmente amigo de 3 meninas, filhas do reitor lá da igreja de Oxford, Christ Church de Oxford, ou Liddell. E essas 3 meninas Liddell, convivia muito com elas, passeava, contava histórias, fazia piqueniques com ela, passeava. E em 1865, ou melhor, foi antes, 1865 foi a primeira edição de Alice. Ele resolveu dar esse passeio, e no passeio de barco, no Tamisa, ele começou a contar uma história para as meninas. Essa história gerou uma série de coisas que nós vamos contar daqui para frente. Mas antes, uma das meninas chamava-se Alice. Então a Alice da história, Alice no País das Maravilhas, foi baseada nessa menina real, Alice Liddell, filha do reitor. Tá? E antes de falar na Alice, eu queria falar um pouco sobre a literatura nonsense. Nessa época estava já estava em voga um tipo de literatura totalmente sem pé nem cabeça, tipo literatura nonsense. E o expoente maior dessa literatura, além do próprio Lewis Carroll, foi Edward Lear. Ele escreveu este livro, o livro do nonsense, em que ele era um desenhista. Ele fazia desenhos e escrevia esses pequenos poemas, os limericks, que já foi aportuguesado para limericks. Nós temos a palavra limericks. Essa palavra foi dada pela Dirce Valtric do Amaranto, ela que traduziu a maior parte dos livros do Edward Lear para o português. Então nós temos edições lindas, tudo ilustrado. São uns desenhos mais grosseiros, porque o Edward Lear já estava meio ruim da vista quando ele fez esses desenhos aqui. Então os desenhos não são muito perfeitos, não. Temos esse outro livro aqui que não foi traduzido pela Dirce Valtric do Amaranto, mas eu apresento ele também porque contém os desenhos do Edward Lear. O curioso é que as pessoas dizem, uma coisa nonsense, sem sentido, não vou entender nada disso. Mas as crianças entendem. Eu tenho como exemplo o meu netinho. Chegou em cima da minha mesa aqui, chegou olhando a minha mesa, viu esses livrinhos e começou a ler. Achou interessante, entendia tudo. Para eles, essa linguagem nonsense, que pode ser absurda para nós adultos, tranquilo, normal, eles conversam dessa forma. E entendem, ou pelo menos não se preocupam em analisar, em entender, igual os adultos têm essa necessidade de ficar interpretando tudo. Não interpreta, simplesmente vão em frente, vão lendo.
Tá? Essa é a proposta de uma criança e a proposta das pessoas que escrevem livros para a criança. Tem uma outra tradução, um outro livro, que eu não quis mostrar aqui, porque é uma edição do Zé Paulo Paes. Zé Paulo Paes foi um excelente poeta, mas não tem as ilustrações do Edward Lear, que eu acho que são fundamentais. Vou falar um pouco sobre o autor, que foi o Charles Dodgson, e que escolheu esse pseudônimo de Lewis Carroll. Aliás, dizem até que esse pseudônimo, Lewis Carroll, L.C., L de Lewis Carroll, C, foi tirado de Alice, L.C., em inglês, que dá Alice é L.C. Lewis Carroll, certo? E o Dodgson, existe um livro muito bom, que é uma biografia dele, se vocês interessarem, comprem esse livro aqui, que é muito bom. Independente de vocês curtirem ele como um escritor, o livro é uma história muito boa. E é interessante que o Lewis Carroll, ou melhor, o Charles Dodgson, ele fazia diário, fez diário assim, minucioso da vida dele. Ele era um cara muito obsessivo. Então ele escrevia tudo sobre o fato do cotidiano, até que ele comia, com quem que ele encontrou, quem sentou na mesa ao lado dele, num jantar, os teatros que ele gostava muito de teatro que ele assistia. Mas não falava muito da parte íntima dele, não. A parte íntima nós vamos conhecer indiretamente, vendo as histórias de Alice. Charles Dodgson, ele era, curiosamente, a minha fala anterior foi sobre o Omar Khayyam, que era um matemático e virou um escritor. O Charles Dodgson, a mesma coisa, ele era um professor de matemática e acabou se ficando mais conhecido como o autor de Alice. Ele, além de ser um jovem, solteirão, professor de matemática, reverendo anglicano, ele era um grande fotógrafo, inventou algumas coisas também, ele tinha mania de criar coisas. Escreveu livros de matemática também, não com o nome de Lewis Carroll, com o nome de Charles Dodgson mesmo. E ele não gostava de misturar as duas coisas, não. O que ele fazia como Charles Dodgson, ele não gostava que... Ele fazia questão de que as pessoas não associassem Charles Dodgson com Lewis Carroll. Nós temos aqui um exemplo aqui, livro de fotografia. Todas essas fotos aqui, fotos de meninas. Ele, aliás, não fazia foto só de menina, não. Ele tirava foto de adultos também. Mas ele foi tudo que ele pegava para fazer, ele fazia bem feito. Que beleza as fotos das meninas. Tinha fotos de meninas nuas também. Mas tudo feito com o consentimento dos pais. Ele não... Algumas pessoas chegavam a dizer até que ele era pedófilo. Isso foi uma interpretação mais recente. Eu não acredito que ele tenha sido um pedófilo, não, porque ele era uma pessoa de uma moral ele era muito rigoroso. Ele era pudico. Tá? E nunca fez nada, nunca avançou o sinal com relação a isso. Mas ficaram as suspeitas com relação a isso. Então tirava algumas fotos de meninas nuas, mas todas adolescentes. Ele não gostava de menina maior, não. Acho que aquilo devia ameaçá-lo como pessoa. Uma menina que tivesse seios ou tivesse pelos no corpo, né? Isso devia ameaçá-lo. Então ele gostava das meninas mesmo, meninas, novinhas. Tá? Meninos não. Apesar de ter tirado algumas fotos de meninos nus também. Tem até uma foto do menino que era afilhado dele. Né? Esse foi o Charles Dodgson. Ele era muito tímido e era gago. Ele usava a fotografia para se aproximar das pessoas. Então, apesar da timidez, ele conseguiu um círculo de relações muito grande. Morando em Oxford, né? Conseguiu esse círculo
com escritores famosos da época, né? E a gagueira dele talvez tivesse dificultado ele como pregador. Ele não chegou a ser um pastor, não. Ele ficou como um reverendo lá. Vamos falar então sobre esse famoso passeio de barco. Um belo dia, o Charles Dodgson, mais um amigo dele que chamava Duckworth, mas as 3 filhas Liddell, era a Lorina, a Alice e a Edith. Essas 3 meninas, eles foram fazer um piquenique, entraram no barco e durante esse passeio de barco surgiu a história. O Charles foi contando essa história e tem até um texto interessante da Cecília Meirelles. Ela faz uma suposição aqui. Ó. Antes de ser escrito o livro de Lewis Carroll, foi uma história falada, contada diretamente a 3 meninas. Pode-se presumir que elas colaborassem na narrativa, como costuma acontecer em tais casos, e ajudassem com as suas perguntas e observações a estabelecer o enredo e a desenvolvê-lo. Então, essa suposição aqui da Cecília Meirelles, eu acho que é fantástica. Provavelmente foi havendo uma conversa em que o Charles contava uma parte da história, as meninas entravam, completavam e faziam uma piada, um trocadilho, coisa de nonsense mesmo, né? E aquilo foi moldando a história. Então, no final, nós tivemos essa primeira história falada, ela não tinha sido escrita. Tudo bem, voltaram do passeio e a Alice pediu ao Charles Dodgson, aí, por enquanto ainda é Charles Dodgson, não era Lewis Carroll, não. Pediu ao Charles Dodgson que escrevesse a história para ela. E ele escreveu essa história. Fez com todo capricho, ele fez um caderninho, uma caderneta, ele escreveu e desenhou, ele fez os desenhos, sabia desenhar. Fez os desenhos e relatou a história que eles tinham conversado nesse passeio de barco. Essa história, esse livrinho, foi dado de presente para a Alice. E a Alice divulgou esse livrinho para as amigas. Todo mundo gostou e achou aquilo maravilhoso. E pediram Ela pediu para o Charles Dodgson que imprimisse, fizesse um livro daquilo. E foi aí que surgiu a história de Alice no País das Maravilhas. Esse primeiro livrinho, essa primeira cadernetinha, foi depois de muitos anos, a Alice já velha, aquele livro foi vendido, foi parar em um leilão, foi adquirido por um colecionador americano que depois o doou para a biblioteca, a British Library. Vocês podem achar isso na internet, no site lá da British Library, esse livrinho. Essas páginas, vocês encontram, ele está, hoje ele é propriedade, é uma raridade, uma propriedade da British Library. Aqui no Brasil, nós temos uma moça muito interessante, que é a Adriana Pelliano. A Adriana Pelliano, ela fez uma coisa fantástica. Ela pegou este mesmo livrinho e criou uma versão brasileira. Esse livro aqui é uma recriação. Olha que coisa interessante. A capa é igualzinha à da encadernação original. O livrinho chamava, a tradução para o português ficou Aventuras de Alice no Subterrâneo. Em inglês é Alice in Underground. Alice in Underground. Olha que legal. Igualzinho. Esta é a página que vocês podem ver na internet. E essa aqui não é um facsímile, porque isso aqui foi traduzido. Ela traduziu com a mesma letrinha do
Lewis Carroll, aqui já agora já é Lewis Carroll. Traduziu com a mesma letrinha dele, igualzinho, as mesmas figuras. Maravilhoso. Os desenhos do próprio Lewis Carroll. Tá? Vocês podem achar esse livro da editora Scipione. Não é caro. Vocês podem comprar isso. Quem gosta quem tem um fetiche por Alice, pode comprar isso aqui. A Adriana Pelliano é uma moça muito interessante. Vocês podem ver na internet, vocês podem ver vídeos ou entrevistas dela. Ela tem esse outro livro aqui, que é uma criação, ela é uma artista gráfica. Esse outro livro, né, ela criou um site em que ela sou também fundadora e rainha da Sociedade Lewis Carroll no Brasil. Interessante ela se chamar de rainha da Sociedade Lewis Carroll. Outra coisa interessante desse livro é que ele tem introduções e tudo mais, mas ela teve o capricho de não fazer no livro. Fez um caderninho à parte. Muito, muito interessante. Voltando à história a primeira história de Alice. Já disse que são 4 histórias. A primeira história de Alice, que por enquanto era apenas uma cadernetinha para a Alice Liddell, ela mais para frente o próprio Lewis Carroll pediu a Alice emprestado e editou. Então ele chegou a virar um livrinho também, Alice no Subterrâneo. A história é interessante porque tem um determinado momento, a Alice no Subterrâneo, porque ela entrou no buraco, na toca do coelho. Né? O que seria essa toca do coelho? É um lugar onde você entra e encontra o País das Maravilhas, você tem uma outra vida e depois você sai dela. Né? São lugares assim que você, tipo essa minha biblioteca, por exemplo, aqui é meu País das Maravilhas. Eu entro aqui, eu viajo para o mundo inteiro. Né? Isso aqui é um País das Maravilhas. Você pode ter vários outros países das maravilhas por aí, apesar de que a história de Alice não é só de maravilhas, não. Tem coisas assim que não são muito legais, né? Mas é País das Maravilhas. É um lugar onde você entra e depois você tem a chance de sair. São viagens que a pessoa pode fazer. Por exemplo, a pessoa que usa uma droga, consome a droga, viaja para o País das Maravilhas, ou não, às vezes viaja para horrores, né? Mas depois sai e volta para a realidade. Então toda a história é passada em um sonho que ela teve. Depois ela voltou, saiu do sonho e entrou para a realidade. Numa determinada fase dessa história, ela encontra com um grupo de animais que eram chefiados por um pássaro dodô. O dodô, interessante, é um pássaro extinto, é uma ave extinta. É uma ave da família dos pombos, que ela não voava, só tinha lá nas Ilhas Maurício. Então, quando os holandeses foram nas Ilhas Maurício, eles acabaram com os pássaros dodô lá. Então está extinta, não é fóssil, não. Tem na universidade lá em Oxford, no museu lá, tinha o dodô. Talvez por isso eles tenham utilizado ele tem utilizado o dodô como referência para ser um animal que ninguém conhecia, mas ele botou o dodô na história. E hoje em dia as imagens que as pessoas conhecem do dodô são as imagens que o ilustrador de Alice colocou no livro, né? Que nós vamos ver depois, do primeiro livro impresso de Alice. Interessante que nessa história, esse pássaro dodô, onde vem esse nome dodô? Imagina uma pessoa que chama Dodson Gaga, ele é gaga, ele é gago. Como é que você chama? Dodson, né? Dodô é o Dodson. Né? E outros animais que tem lá, tem o pato. Um dos o amigo do Lewis Carroll que estava no barco era o Duckworth, pato. Uma das irmãs da Alice era a Lorina, tinha Lorina era o papagaio. Tá? Então, cada personagem daquela viagem de barco, aquele passeio de barco, está representada nessa história. Tá? Então, há pedidos, depois que a tal cadernetinha
com a história de Alice. Fez grande sucesso entre as crianças e vários adultos pegaram e leram e se entusiasmaram com a história e pediram que o Charles Dodgson, Lewis Carroll, escrevesse o livro. Aí ele pegou aquela historinha, manuscrito, e reescreveu, aumentando muito mais, duplicando o tamanho do texto, e fez o livro Alice no País das Maravilhas em 1865. Alice in Wonderland. Eu tenho aqui um exemplar, que não é da primeira edição, mas é parecido com a primeira edição. Essa edição aqui é de 1869, é uma editora, é o mesmo jeito do livro da primeira edição. Aliás, da primeira não, da segunda. Porque a primeira edição, para fazer este livro, o Lewis Carroll ele chamou um grande ilustrador da época, que era o Tenniel, e pediu para refazer as ilustrações, para fazer. O livro aqui não são aquelas ilustrações que saíram na cadernetinha da Alice, não. Pediu para refazer, fez. Nós podemos dizer que não chega tanto não, mas é quase que um livro a quatro mãos, porque a ilustração do Tenniel é indissociável de Alice. A imagem que nós temos de Alice é a imagem que o Tenniel fez, que está aqui, as gravuras lindas. Olha aqui, este aqui é o Dodô, este pássaro aqui é o Dodô. Uma ave enorme, extinta. Talvez o Tenniel tenha usado até o Dodô que tinha lá em Oxford para poder fazer o primeiro esboço dele, né? Porque os restos de Dodô que tem lá ainda, eles chegaram a fazer uma montagem. Existia, não sei se ainda existe, mas existia um bicho criado lá, uma recriação de Dodô, né? Talvez isso tenha servido de referência para o Tenniel fazer essa imagem do Dodô. Tanto o Tenniel quanto os Carroll, eles eram rigorosíssimos, enjoados, rigorosos com qualidade. Então eles não gostaram quando imprimiram a primeira edição, não ficou bom não, essas gravuras não estão bem impressas. Eram 2.000 exemplares, jogou fora, ou descartou e partiram para uma outra. O coitado do Lewis Carroll, a partir de agora ele é só Lewis Carroll. Coitado do Lewis Carroll, ele teve que arcar com prejuízo, arcou com esse prejuízo, né? Mas graças a Deus para ele o livro teve muito sucesso, vendeu muito e aquele prejuízo se diluiu. Mas ele era muito rigoroso, né? Você vê que essas ilustrações aqui são perfeitas. Olha que beleza de ilustração, né? Hoje em dia você pode reproduzir uma ilustração dessa e ela sai assim com uma qualidade muito boa. Esse livro, daí agora vamos passar para as traduções brasileiras. Infelizmente, nós tivemos várias adaptações do livro, e que não são feitas para criança, né? Que não foram de boa qualidade. Eu mesmo, o primeiro contato que eu tive, aliás, o primeiro contato que eu tive com a Alice foi do desenho animado da Disney. Esse desenho é de 1952. É esse filme, muito bonito, maravilhoso esse filme. Tá? Tem uma cena aqui do chá que é completamente nonsense, mas é muito bem feito. Tá? Só que ele não é baseado apenas na Alice, nessa primeira Alice impressa, Alice no País das Maravilhas. Ele mistura alguns fatos do segundo livro impresso, que foi Alice através do espelho, atrás do espelho, através. Nós temos várias adaptações infantis. Temos essas do Monteiro Lobato, que eu não gosto, eu não acho boa. Nelas, inclusive, o Dodô não aparece, eles chamam o Dodô de ganso. Essa daqui é Alice no País do Espelho. Né? O Monteiro Lobato ele mudava muitas coisas. É interessante, talvez para criança, mas para gente que quer
mais fidelidade, isso aqui, a maior parte das adaptações não é boa. O primeiro texto bom de Alice para adultos é a tradução do Sebastião Shoah-Leite. É este livro aqui. Muito bom. Esse foi o primeiro aqui. Tem as duas Alices aqui. Só que a primeira, isso aqui é da editora Sumos, não existe mais não, mas tem uma edição mais recente, melhor, de outra editora. Ele fez o livro e colocou na primeira parte as ilustrações do livro, as ilustrações feitas pelo próprio Lewis Carroll, sendo que as ilustrações do Tenniel são muito mais interessantes. Então, na segunda parte, que é a Alice do Espelho, ele já colocou as ilustrações do Tenniel. Muito boa tradução, só que tem uma edição mais recente, que vem numa caixinha, os dois livros estão aqui, muito bonita. Todos os dois com ilustrações do Tenniel. Tradução maravilhosa. Feita pela editora em 34. Interessante que tem um poema no livro, que é o Jabberwock, foi traduzido pelo Auguste Campos. E tem outros passatempos, jogos de palavras, os doublets, vou mostrar depois no livro do Auguste Campos. Além dessa tradução aqui excelente, nós temos essa tradução aqui, Maria Luísa Borges. É uma tradução da Zahar. Muito bonitinha. Interessante que ela tem o mesmo tamanho da edição original. Mesmo tamanho. As ilustrações são do mesmo tamanho. O livro não foi muito alterado. Aqui tem as duas Alices também. Tá? Só que tem uma edição ainda, essa mesma tradução aqui, tem uma edição também da Zahar, que é essa aqui, maior, que tem os comentários do Martin Gardner. Interessante que o Martin Gardner, ele é uma pessoa, ele não é uma pessoa da área de literatura, não, nem de psicanálise. Ele é uma pessoa da área de matemática, de ciências. Ele escrevia artigos para a revista Scientific American. Tem alguns livros dele que são de passatempos matemáticos, histórias de vulgarização científica. O Martin Gardner, ele fez uma interpretação, uma explicação de vários termos de Alice, contextualizou o texto da Alice, porque como é que se traduz um livro que tem muito trocadilho, muitas palavras que eram do jargão apenas lá da Inglaterra vitoriana, ou às vezes até coisas que eram específicas lá de Oxford. Então, para mim, para eu ler esse texto em inglês, é difícil. Tem que ter um tradutor de boa qualidade. Esses tradutores que eu mostrei aqui são pessoas que conhecem a fundo a língua inglesa. E uma outra coisa importantíssima no texto de Alice é que esse livro foi, apesar de ser um livro infantil, ele é um dos livros básicos da literatura moderna. Ele gerou, a partir dele muita coisa surgiu, porque ele fez jogos de palavras, né, trocadilhos, ele mexeu associou a ilustração com o livro. Tá? Você pega um livro infantil de qualquer outra época, livro aí do Anderson, do Perrault, aqueles desenhos, cada edição tinha seu desenhista próprio. Não. Esse aqui não, o livro já nasceu com essa ilustração aqui. Tá? Então, outra coisa, esse meu livro aqui, por exemplo, está sem lombada. Foi pela primeira vez em livros, na época, livro assim, com encadernação de editora, o texto estava gravado na lombada. Eu não tenho essa gravação aqui. Tinha uma série de coisas que eram assim, muito importantes.
para a literatura atual. Essa criação de palavras que ele fez, nós temos as palavras chamadas palavras valise, que é o termo, é um dos termos que se usa em português para designar isso que ele fez. Ele juntava duas palavras em uma só. Isso é coisa de poesia concreta agora. Olha uma coisa mais interessante. Coisa interessante aqui. É o poema do Rabo do Rato. Olha isso aqui. Bom, um livro de 1865, ele já fazia isso aqui. O poema, ele escreveu o poema com a forma de um rabo. As palavras estão aqui. Isso é coisa você vai encontrar na poesia concreta. Essas palavras recriadas você vai encontrar em Joyce, em Guimarães Rosa. É coisa assim, visionária. E o interessante também é que, apesar dele ser um reverendo protestante, o livro dele não tem moralismo nenhum. Ele não é uma história moral para crianças, não. Nonsense. Ele não se preocupou em ensinar regras de moral para as crianças, não. História maluca mesmo. Tá? Esse poema do Rabo do Rato, vocês podem vê-lo melhor. Eu recomendo que vocês comprem este livro aqui, do Augusto de Campos, Anticrítico. Ele tem um capítulo só sobre Alice. O interessante é que ele é bilíngue. Nós temos aqui o poema Tale, poema Cauda. Tem um texto aqui em inglês e tem a tradução. Disse o gato para o rato, façamos um trato perante o tribunal. É a tradução do Augusto de Campos. Augusto de Campos está com 90 anos agora, mas continua um menino ainda, ao ponto de se encantar por esse tipo de coisas. Interessante. O livro é antigo, não foi escrito agora, não. Esse aqui é uma edição nova, bonita. Olha aqui. Roxa, meio azul. Um preto profundo, quase que um roxo. E tem outros poemas aqui, outras coisas. Tem também os doublets. Isso aqui foi invenção dele. O que são os doublets? Tem pessoas que traduzem como parelhas. Ele fazia, isso era um passatempo que ele inventou. Já estou saindo um pouco fora da Alice. Um passatempo que ele inventou. Ele pegava uma palavra longe, perto. E eram duas palavras opostas em que ele ia trocando uma letra de longe. Trocava uma, longe, monge. Há duas palavras com o mesmo número de letras. Monge, monte, e até chegar em perto. Ele propunha esse tipo de jogo aqui, de passatempo. Só a pessoa que conhece muito de linguagem, de língua, é que consegue fazer isso aqui. É igual a pessoa que faz palavra cruzada. É um jogo também. Palavra cruzada, a pessoa tem que conhecer bastante, muitas palavras, né? Muito interessante isso. Agora, o mais interessante é o Augusto de Campos traduzir isso aqui, porque, quer dizer, isso não é bem uma tradução, é uma recriação. O cara é um gênio também. Além daqueles animais que nós já falamos, que aparecia na história da Alice, tem dois personagens muito importantes, que são o coelho, que é o animal idiota que fica andando para lá e para cá, e o gato. O gato é maravilhoso. Esse gato, ela encontra com ele pela primeira vez na casa da duquesa, e ela estranhou. Por que esse gato fica rindo, tá sorrindo? Nunca vi um gato sorrir. Os gatos que eu conheço não sorriem. Ah, não, porque esse é um gato de Cheshire. Foi a resposta. O que é um gato de Cheshire? Aqui nós temos aqui no Brasil uma expressão, não sei se em todos os lugares você fala assim, fulano é um malavéia, ou se uma criança que está sempre sorrindo, você chama de malavéia. Malavéia, véia, né? Velha não, malavéia. Quem está sempre com o sorriso escancarado na cara. E lá eles usavam
falar de pessoas assim, chamar ela que a pessoa era de Cheshire. Era isso. Bom, ela saiu da casa da duquesa e depois ela se deparou com um gato em cima de uma árvore. Interessante. Aí tem esse diálogo dela com o gato. Então, o gato estava sentado num galho de árvore. O gato apenas sorriu ao avistar Alice. Achou que ele parecia afável. Gatinho de Cheshire, começou a dizer timidamente. E aí ela entabulou um papo com o gato, né, e perguntou: podia me dizer, por favor, qual é o caminho para sair daqui? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Não me importa muito onde, disse Alice. Neste caso, não me importa por onde você vá, disse o gato. Contanto que eu chegue a algum lugar, acrescentou Alice como explicação. É claro que isso acontecerá, disse o gato, desde que você ande durante algum tempo. Naquela direção, disse o gato, apontando com a pata direita, mora um chapeleiro. E naquela, acrescentou, levantando a outra pata, mora a lebre de março. Visite um ou outro, tanto faz, ambos são loucos. Mas eu não quero me encontrar com gente louca, observou Alice. Você não pode evitar isso, replicou o gato. Todos nós aqui somos loucos. Eu sou louco, você é louca. Como sabe que eu sou louca, indagou Alice. Deve ser, disse o gato, ou não teria vindo por aqui. E aí, conversou mais um pouco com o gato, até que o gato começou a desaparecer. O gato era um personagem que ele aparecia e desaparecia na história. Começou a desaparecer e foi ficando, desaparecendo aos poucos, foi ficando só o sorriso do gato. Então isso aí que é uma coisa que ela até se surpreendeu, porque está aí, pensou Alice. Já vi muitos gatos sem sorriso, mas sorriso sem gato é a coisa mais curiosa que já vi na minha vida. Eu tenho até um comentário a fazer sobre isso. A nossa Gal Costa, ela tem um LP que se chama O Sorriso do Gato da Alice. E na capa desse LP tem apenas a boca dela, a boca linda, os lábios lindos da Gal Costa, com um sorriso. Você olha para aquele sorriso, você fala que é a Gal Costa, não tem olho, não tem mais nada mais da Gal Costa. Mas você fala, existe o sorriso sem o rosto. Ainda sobre gatos, eu queria lembrar que nós temos aqui um personagem de história em quadrinho, de desenho animado, que foi o nosso gato Félix. O nosso gato Félix era completamente nonsense. Era um personagem de quadrinhos nonsense. Eu me lembro quando menino tinha uma história que eu via do gato Félix. Ele começava a rir e aí saía Ele pegava os Hs do e construiu uma escada e escapuliu de uma situação que seria assim, desagradável para ele. Eu não me lembro bem da história. Mas os gatos eram usados como representantes de coisas nonsense. O gato Félix foi incorporado pelo Monteiro Lobato nas histórias. Nós temos o gato Félix nas histórias do Monteiro Lobato. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o segundo livro. O segundo em impressão, porque o primeiro ainda era aquela caderneta da Alice, que foi Alice através do espelho. Nessa segunda história, a Alice, em vez de entrar na toca do coelho, ela entrou no espelho, passou para o outro lado do espelho, e lá ela encontra um outro mundo diferente. Esse mundo, se no primeiro mundo ela encontrou com a rainha, com peças do baralho, nesse mundo ela vai encontrar com a rainha do jogo de xadrez. As edições, ele já começa o livro com um jogo de xadrez em que as peças estão posicionadas. E a partir dali a Alice caminha pelo jogo de xadrez, ela encontra com as raízes. Não são. Então,
existe uma confusão. A rainha do primeiro livro é rainha do baralho. A rainha desse segundo livro é a rainha do jogo de xadrez. Aqui, são peças do jogo de xadrez. Essas peças são as brancas e as pretas. Só que no jogo de xadrez da Alice, as peças eram brancas e vermelhas. Então, daí que existe a rainha branca e a rainha vermelha. Logo que ela atravessa o espelho, ela vê um livro, e nesse livro tem uma poesia, que é uma das poesias mais famosas da língua inglesa. Qual que é o significado do texto que ela... Nenhum, é tudo nonsense. A própria Alice, quando leu, não entendeu. Então, nós temos aqui uma maravilhosa tradução do Auguste de Campos, nesse mesmo livro aqui, ou no livro do Sebastião Cholet também, nós temos essa tradução, que ela encontrou lá o Jabberwock. Ele traduziu essa poesia, Jabberwock, por Jaguadart. Jaguadart, cada autor traduz por um nome diferente. Essa tradução aqui da Maria Luísa, ele chama esse animal aqui de pargarável. Né? Tradução, já que são palavras criadas, pode traduzir do jeito que quiser. Né? Olha que interessante aqui. Vê se isso aqui não é poesia concreta atual. Era brilhos. As lesmolivas tolvas roldavam e relviam nos gramilvos. Tudo palavra composta. Estavam mimizicais as pintalouvas, e os momiratos davam grilvos. Ah, que coisa maravilhosa, coisa linda. Agora, traduzir isso não é fácil, não é qualquer um que traduz isso, não. A pessoa tem que ter um conhecimento do inglês, saber, essa palavra aqui foi montada a partir dessa outra aqui, nós vamos tentar arrumar uma palavra em português que corresponda a isso. Maravilhoso. Tenham este livro. Esse livro, aí tem uma série de aventuras, encontra com a rainha e encontra com personagens interessantes também. Eram os gêmeos Tweedledum e Tweedledee, dois gêmeos, e encontra-se também com um homem ovo, era o Humpty Dumpty. O Humpty Dumpty é interessante, ele não era um personagem que foi criado pelo Lewis Carroll, não. Ele já existia a descrição dele em outros livros antigos, mais antigos de literatura infantil. Mas a imagem que ficou dele foi essa que o Tenniel fez, colocou no livro. E uma coisa interessante, olha esse filme aqui, O Gato de Botas, um filme novo, tem nada a ver com Alice. Mas está aqui o Humpty Dumpty, ele é um personagem desse filme. Ele foi colocado em outra história. Então, as histórias de Alice, elas geraram outras histórias, né? Nessa história do Gato de Botas aqui, que não tem nada a ver com a história de Gato de Botas que a gente conhece, está aqui o Humpty Dumpty também, esse Humpty Dumpty que não tem nada a ver com da Alice. Só que a imagem é a imagem que o Tenniel fez. É a cara do Humpty Dumpty do Tenniel. Esse livro também fez um sucesso estrondoso. E o que aconteceu? O Lewis Carroll, ele resolveu fazer o livro mais para crianças menores, para crianças de 5 anos. Então ele fez um terceiro livro, este livro aqui. Ele pediu ao Tenniel que colorisse as figuras. Isso aqui é a mesma história de Alice, a adaptação feita pelo próprio Lewis Carroll. Nós temos centenas, milhares de adaptações pelo mundo afora. Mas essa Nursery Alice é a que foi feita pelo próprio Lewis Carroll. Essas ilustrações do primeiro livro são as ilustrações do Tenniel, foram coloridas. O próprio Tenniel fez coloriu essas gravuras aqui. É um livro para crianças, tá? Muito bonito também. Nós temos uma outra edição aqui desse mesmo livro,
que é Alice no País das Maravilhas, que é a tradução de Nursery. Só que as ilustrações não estão coloridas. As ilustrações não estão coloridas. Mas o livro é muito, graficamente, é muito bonito. E interessante que no final tem algumas fotos. Tem fotos da Alice. E tem uma foto da Alice já adulta. Olha que moça bonita que ela ficou. Essa foto, é claro, não foi feita pelo Lewis Carroll. São fotos lindas. Ela era uma moça, foi uma menina muito bonita. Então, esse seria foi o editado, foi o terceiro livro. E o quarto livro foi o primeiro, a cadernetinha, que deu de presente para Alice, que ele pediu emprestado e editou também essa Alice no Underground, que é o Alice no Subterrâneo. Que nós temos essa ótima recriação aqui da Adriana Peliano. Alice gerou também outras histórias. Rosa Púrpura do Cairo, esse filme aqui. Isso aqui é Alice pura. O que é uma moça feliz? Ela se refugiava, entrava no cinema. O que era o cinema? Era a toca do coelho dela. Lá ela vivia uma vida diferente. Menina do País das Maravilhas. Não é a história de Alice, não. É uma história que foi baseada, tem inspiração, né, no livro de Alice. Crônicas de Nárnia. Curiosamente, o escritor Lewis também, C.S. Lewis. O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O que é isso aqui? A turma de meninos que estão vivendo numa época conturbada da guerra. Eles vão viver uns tempos na casa dos parentes, afastados, e lá eles encontram um guarda-roupa. E entram dentro desse guarda-roupa, como se fosse uma toca de coelho. E de lá eles encontram um novo mundo. Vivem nesse novo mundo, fazem algumas coisas lá e depois saem. Tá? Só que eles entram mesmo, não é sonho não. Entram no guarda-roupa e vão sair desse mundo de Nárnia. O Mágico de Oz. O Mágico de Oz também é Alice pura. Tá? A Alice. E finalmente temos essa outra Alice aqui, que é baseada em Alice. Tá? Essa é a Alice do Tim Burton. Esse filme de Alice aqui é lindo, é muito bonito, e ele usa vários elementos de Alice. Só que a protagonista da história aqui não é a Alice menina, não. Essa aqui é uma outra história da Alice retornando ao País das Maravilhas e lá vivenciando grande parte das coisas que ela, quando menina, quando esteve lá, ela participou daquilo lá. Muito bonito esse filme. Tem uma cena que eu gosto muito, é da lagarta. A lagarta tem a voz do Alan Rickman, linda, a voz dele é maravilhosa. A cena da lagarta é muito bonita. E uma outra coisa interessante é que ele coloca na história o Jaguadarte, e o Jaguadarte, no livro da Alice, ela não interage com o Jaguadarte, mas aqui, nesse filme, ela interage. O Jaguadarte era um personagem que estava no livro que ela leu, que ela encontrou lá. Né? Aqui não, aqui o Jaguadarte, ela encontra o Jaguadarte. Só que ela é uma menina já mais velha, né? Já não era mais adolescente, já era maior. E caiu na toca do coelho de novo e lá viveu novas aventuras de Alice. Muito interessante também. Eu gostaria de falar também sobre outros livros. Nós temos essa outra edição aqui de Alice, que é muito bonita, tradução boa, do Nicolau Shevchenko. Essa edição aqui da Kozak Naif, que não existe mais, mas esse livro já existe por outra editora, não sei qual que é. Ele é lindo esse livro, só que não são as ilustrações do Tenniel, são as ilustrações muito bonitas, feitas com cartas de baralho, muito bonito. E eu gostaria de falar sobre outros livros do Lewis Carroll. O livro mais importante, talvez, dele, fora as Alices, é Hunting the Snark. O que é Snark? Snark é
um animal que ele inventou, que é uma fusão da palavra snake, cobra, shark, tubarão, snark. A tradução, nós temos essa ótima tradução, que chama-se A Caça ao Turpente. O que é turpente? Tubarão, serpente. O tradutor, ele criou uma palavra em português que ele conseguiu exprimir direitinho o que é snark. E existe uma outra tradução que é A Caça ao Snark. Eu não conheço, não. Eu sei que existe. Não traduziram o nome. Lindo esse livro. Ele é bilíngue. Agora você não vai encontrar ele mais. Talvez em sebo você encontre. O mais curioso é que esse livro foi editado por uma editora de uma cidade do interior de Minas Gerais, Além Paraíba. E essa cidade, é interessante, ela é uma cidade espelho, porque é uma cidade na margem do rio, do lado de cá, Minas Gerais, que é Além Paraíba, do outro lado é uma outra cidade, é o estado do Rio de Janeiro, no meio passa o rio. Então quem está em Além Paraíba vê o espelho do outro lado, que é a outra cidade. O tradutor também é um homem de área de ciências exatas. Ele mora na Inglaterra. A especialidade dele é a ciência de computação. Álvaro Antunes. O interessante é que nesse livro ele dá uma explicação do próprio Lewis Carroll sobre os livros dele, que eu acho a melhor explicação, melhor interpretação. Publicado em março de 1876, logo Carroll viu-se pressionado a dar um sentido à caça ao turpente. Pessoal, queria que ele explicasse o que era isso aqui. Talvez esta ânsia se explique em parte pelo desfecho algo abrupto, sombrio e misterioso do poema, sua não conclusão, sua recusa em reconfortar os leitores, como acontece nas Alices. Foi só um sonho. O Snark abala os pilares sobre os quais se assenta a nossa visão simplista do sentido e termina sem restaurar sua estabilidade. O Snark tem até peça de teatro, ópera, vocês encontram na internet o ranking de Snark. Continuando a falar sobre as interpretações aqui do Snark, eu vou ler um trechinho aqui do Martin Gardner. O mesmo Martin Gardner que deu uma explicação para as Alices, ele deu também ele fez comentários sobre o Snark. Eu vou ler o que ele falou aqui. Muita gente pensava e pensa consigo, tem que haver um significado oculto. Martin Gardner constituiu-se na fonte principal desta minha apresentação. Isso que eu estou lendo é do livro do Snark. Das notas e apêndice sobre os personagens. Cita textualmente 5 ocasiões em que Carroll, respondendo à pergunta sobre o significado oculto do poema, disse a mesma coisa com pequenas variações, que não sabia o que o poema queria dizer, que ele próprio não o entendia e pediu que lhe esclarecessem, que não respondia porque não podia, que se satisfazia em acreditar que o poema era puro nonsense, mas declarava-se disposto a admitir como verdadeira qualquer interpretação que identificasse sentimentos puros no poema, e que entre todas as explicações propostas, a que mais lhe agradava era imaginar a caça ao turpente como uma alegoria da eterna busca da felicidade. É isso, o próprio Carroll estava preocupado em ficar explicando. E hoje em dia tem dezenas de pessoas, centenas, que ficam aí tentando explicar aquilo que não precisa de ser explicado. Então, vão curtir o poema e ver e sentir o som, sentir as imagens e deixar que a criança interprete o poema. Aliás, sobre nonsense, tem uma passagem interessante de John Lennon. Perguntaram para ele se ele se inspirava muito em Joyce para escrever as letras das músicas dele. Ele falou, não, eu nunca li Joyce. O que eu li é Lewis Carroll, eu li Alice.
E uma outra passagem do John Lennon interessante também é que uma vez ele soube que tinha um professor numa escola que estava dando nas aulas de literatura a interpretação das músicas dele. Aí ele resolveu vou fazer uma música para confundir esse professor. Vou dar uma sacaneada nele. E ele compôs o I Am The Walrus. O Walrus é a morsa nessa música I Am The Walrus, completamente nonsense. Não há o que ficar interpretando, explicando. Né? Ela fala no Eggman também. I am the Eggman. É o o Humpty Dumpty. É muito, muito interessante. Sobre os Beatles, nós temos aquele filme Submarino Amarelo. O Submarino Amarelo é uma viagem fantástica, de nonsense puro. Tá? Vale a pena ver também o Submarino Amarelo. Eu vou mostrar ainda outros livros do Lewis Carroll que nós temos aqui em português. Nós temos uma edição grande, em 2 volumes, da Itatiaia. O primeiro volume tem as Alices e tem trechos de Alice no País das Maravilhas, do outro lado do espelho, e tem uma primeira parte de Sylvia e Bruno. No segundo volume, nós temos uma continuação do Sylvia e Bruno, conclusão de Sylvia e Bruno, e temos um outro texto dele que é Uma História Emaranhada, tradução da Itatiaia. Eu ainda continuo achando que a melhor são aquelas do Sebastião Uchoa Leite e a da Zahar. Nós temos Sylvia e Bruno também, saiu esse livro aqui, que são Algumas Aventuras de Sylvia e Bruno, da Iluminuras, tradução de Sérgio Medeiros. Nós temos uma edição que saiu em banca de revista, que é Um Conto Enredado e Outros Problemas de Almofada. Esse Um Conto Enredado é o mesmo que está aqui nessa tradução. Então são estes os livros de Alice mais comuns que nós temos aqui em português. Eu queria, para terminar, dizer que Alice foi muito importante para mim, porque a minha bisavó se chamava Alice. E por causa disso, na minha família é cheia de Alices. Tem Alice para tudo quanto é lado. Além da Alice, da minha querida bisavó, que convivi muito com ela quando criança, além da Alice, nós temos também na minha família a Alice no Espelho. A minha avó, filha da Alice, ela se chamava Escila. Escila é o espelho de Alice. Se você ler Escila de trás para frente, é o espelho da Alice. Eu tenho também várias Escilas na minha família. É isso aí. Eu dedico essa fala à minha querida bisavó Alice e à minha sobrinha Alice, também, que ela é uma menina do País das Maravilhas.